E cá estamos de volta com o António e com a Maria da Graça. E o que é que vamos falar esta noite? Antes de mais, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por terem a paciência de nos aturar do lado. Paciência, ora, é sempre bom falar estamos sobre... aqui a falar para esta gente, este auditório maravilhoso, é preciso terem muita paciência para nos aturar, mas pronto. Hoje não trazemos um tema específico, normalmente trazíamos um tema específico. Hoje achámos que seria importante versar alguns temas, nomeadamente que andaram em voga mais recentemente. Por isso vamos-lhe chamar títulos da atualidade. E vamos começar por onde? É verdade. Vamos começar por um título da atualidade que tem a ver com aquele célebre roubo ou desvio, ou não sei como é que lhe poderemos chamar, de armas de tanques. Então a gente se lembra que houve aí um grande barafusto, uma grande confusão, que roubaram as armas em tanque, até o nosso Presidente da República foi para lá a correr, que isto era uma coisa complicada e tinha que se resolver e tinha que se averiguar, e efetivamente assim foi. Bom, depois de toda essa situação, e mais tarde até apareceu o nosso chefe de Estado-Maior do Exército, suponho que era assim, acabou depois por assim, mais tarde na televisão, a dizer que afinal só tinha desaparecido assim uma caixinha. Não sei se vocês estão recordados, que a Presidente disse, uma caixinha assim, não. Depois já não era bem uma caixinha, já eram umas caixinhas. E depois, mais tarde, acabou efetivamente por até haver ali uma espécie de uma simulação. Nada batia certo. A simulação, quer dizer, isto depois dava quase, eu acho que esta situação das armas tanque, do roubo das armas tanque, dava quase uma novela, não é assim? Nunca se sabe. Nunca sabe. Bom, depois desta história toda, vamos chamar a história, a Assembleia da República decidiu fazer um inquérito. Vamos lá saber o que é que aconteceu. E este inquérito parlamentar, tal como 99, não digo, mas grande parte dos inquéritos parlamentares, sinceramente, dão assim umas coisas, parece que aquilo que é uma grande situação, e depois quando acaba, é como se costuma dizer, a montanha pariu um rato, não é? Nunca chega nas conclusões, às vezes lá vai alguma coisa para o Ministério Público e tal, e passando-se nisso. E neste caso concreto, a Assembleia da República já emitiu um relatório de tempo. E o que é que nós concluímos? Estes relatórios, normalmente para que é que servem? Deviam servir, efetivamente, para que nós, o público, ficássemos a saber minimamente se houve culpados, se não houve culpados, como é que são as coisas. Não. Isto é a nossa opinião também a falarmos, não é? Por isso é que nós estamos aqui na rubrica, é a nossa Porque opinião. a Assembleia da República trabalha para o povo, daí o sentido Devia do que está a dizer. Aliás, devia ser a imagem das pessoas que o elegeram. Se faz o relatório é para o povo saber o que é que se concluiu. Pronto. A nossa opinião é que, efetivamente, os relatórios normalmente saem destes inquéritos parlamentares, não são mais nada menos que tentar branquear algumas situações. Isto porque é que nós dizemos isto? Porque, por exemplo, quem vota relatórios são os deputados, que estão lá, e depois há umas maiorias e há umas minorias, como sempre. Portanto, quando há algum relatório que diz respeito à maioria e depois daquilo não lhes convém bem, não votam, e depois a oposição quer votar, mas mesmo que vote, aquilo não é aprovado, e portanto é assim. O que é que aconteceu neste caso concreto? Só para nós vermos mais ou menos agora o que é que aconteceu. Até vou passar aqui a ler mais ou menos aquilo que se passou, que foi assim. Por exemplo, neste caso concreto, houve dois deputados, o deputado Diogo Leão, do PS, e depois dois deputados do Bloco de Esquerda e do PC, o João Vasconcelos e o Jorge Machado, diziam eles, foi o trabalho do relator, que foi o relator, foi um relator socialista. Portanto, aqui já estamos a ver, quer dizer, ou efetivamente do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, que são aqueles partidos que são, digamos, a base, neste momento, da chamada geringonça, não é? São o suporte do governo, vieram dizer o trabalho do relator, do deputado socialista Ricardo Bexiga, foi sólido, independente e rigoroso, respeitando a factualidade das audições e da documentação analisada. Portanto, digamos, foi um trabalho espetacular. É como que estamos buscando aqui, foi um trabalho maravilhoso. No entanto, depois vai logo a oposição dizer para nós vermos para que isto fosse. Depois, mais tarde, depois a oposição, é evidente que houve mais deputados da oposição que falaram. Mas diz o deputado Telmo Correia, que é um homem que, em princípio, toda a gente já ouviu falar, que o Telmo Correia é uma pessoa já conceituada, há alguns anos, pelo menos na Assembleia da República, já lhe anda há bastante tempo. Diz ele,
O Busilos está na encenação do achamento. O que é que ele quer dizer com isso? Aquela tal situação em que as armas apareceram ali para o lado da chamusca e depois houve aquela encenação. Lá está, que dava quase tal novela, né? Encenação em que os ladrões foram levar as armas e depois a polícia judiciária e militar, em conivência com eles, ia fazer com que as armas aparecessem. Aquela situação que nós ouvimos falar. Então diz ele... Desculpem. Diz o Telmo Correia, o memorando revela um processo ilegal, um acordo com os ladrões, e é neste momento que o governo toma conhecimento, diz ele, e até certo ponto é um bocado verdade, porque é nesta altura que depois chega à conclusão, se o próprio ministro na altura da defesa acabou por se demitir, e realmente o governo, digamos, parece que foi nesta altura em que há aquela tal encenação de aparecimento das armas que eles chegam a... Mas o que é certo é que o memorando diz assim, depois mais tarde, aliás, antes do relatório final, o próprio deputado do PS diz que houve, como é que era o termo? Desculpa. Secundarizar. Exatamente. Que o ministro secundarizou o relatório. Secundarizou. Eu expliquei mais um bocadinho sobre isto. Bom, para nós vemos logo a palavra em si secundarizada. Deu-lhe pouca importância. Exatamente. É um pouco isso assim. Não o achou muito relevante. Começa logo, em que em princípio não deu relevância. E depois diz ele assim, a questão não é que ele não secundarizou, ele escondeu. Foi cúmplice da ação ilegal da PJM, que é a tal Polícia Judiciária Militar. O governo soube da encenação e não agiu, acusou o tal deputado do CDS. Isto para dizer o quê? Que estes relatórios, quando são feitos, não há aqui a preocupação de chegarmos à verdadeira verdade, como diz o outro. Não é a verdadeira verdade, digamos assim, é forte. Não se devia, até nem se deve dizer isto. Mas realmente é difícil nós acreditarmos nestas coisas, porque se convém à pessoa estar na maioria, escreve-se. Se não convém, não escreve. Ou então tentas camuflar esta situação toda. E nunca chega, realmente, nós estamos do lado de cá, nunca chegamos a perceber o que é que efetivamente aconteceu. Porque, do nosso ponto de vista... Há três questões que ficaram. Primeiro, o roubo aconteceu. Sobre isso parece que não há dúvidas. Agora, como é que aconteceu? Não há resposta a isso. Como é que aconteceu o roubo? Foram lá os senhores com uma carrinha e depois até parece que andaram a dizer que fizeram lá um buraco na rede. E é assim, passa um buraco na rede, leva-se um carrinho de mão e traz as armas e levas. Há aqui muita coisa que está por explicar. Primeira questão. Outra questão. Esta recuperação, esta montagem da recuperação, afinal, sempre recuperou todo o material que tinha sido roubado ou não se recuperou? Mas chegou-se a saber que material é que tinha mesmo... Essa é outra questão. Até hoje nem sequer se sabe o que é que lá estava. O que é que foi ao certo roubado e nem o que é que foi devolvido. Exatamente. O que é que estava, o que é que foi roubado, o que é que não foi. Porque o relatório não responde a nenhuma destas questões. Não, é assim, repare, Sofia, se me permite interromper, nós o que temos aqui são relatórios internos e estamos a reportar-nos aqui, eu não sei qual é a Câmara, para relatórios da Assembleia da República e também do Gabinete do Primeiro-Ministro. Tudo isto é uma troca de palavras escritas, obviamente, sobre a situação de Tancos. Para documentos oficiais, cópias de documentos oficiais, não fui furtar, eu de certeza não fui a Tancos, mas efetivamente está aqui. Agora, fica no ar... E nenhum deles está a resposta a estas nossas questões. O problema é esse. Questões óbvias, quem roubou, quem mais, devolveu, como é que foi. Onde é que o material foi. O mais grave disto tudo, no meu ponto... Mas não está em segredo de justiça? Não é porque está em segredo de justiça que nós não sabemos? Mas repare bem, e no meio disto tudo é assim... O material foi roubado, para isso que já não há dúvidas. Depois foi devolvido parte ou não foi parte, não se sabe. Mas foi devolvido ou foi encontrado? O que foi encontrado foi aquele que foi roubado, não sabe, nada disso sabe. E depois a questão que eu acho que é o mais experimente ainda é assim, foi roubado para quê? Para quem? Para que foi roubado? Foi para andarem aos pardais? Não foi de certeza para andar a dar tiro aos pardais, não acredito. Qual era o objetivo disto? Isto será que esses armamentos, estas coisas não são aqueles que estão a ser utilizados agora aí, nomeadamente em roubos, em
em assaltos, nessas caixas de multibanco. Não. Será que é que não é? Na sua opinião, os militares estão Não, envolvidos a minha opinião é que furto? eles foram, evidente que isto é negócio de armas, quer dizer, não são por isso, parece que não houve grandes dúvidas. Agora, mas, não é, mas essas coisas não se dizem. Se calhar é proibido dizer, não sei, pronto. De qualquer maneira é assim, é um relatório que ficou para ilibar, digamos, a única coisa que há é a tal secundarização, que é que chegou-se a essa conclusão, que o ministro secundarizou esta coisa toda e, portanto, não ligou muito, e isto é o grande crime que o homem cometeu. Por causa disso, demitiu-se, pronto. Digamos, a grande culpa que ele teve foi exatamente não ligar, assim mesmo dizia a tal secundarização, e depois a consequência foi a admissão. Isto é o problema resolvido. E neste país é assim que funciona isto. Depois há aqui umas pessoas que são arguídas, nomeadamente o tal responsável da Polícia Judiciária, parece que também está. E pouco mais, isto vai acabar. É mais um processo que vai andar aqui e não vai dar nada outra vez. Quer dizer, é assim. É mais um processo à portuguesa. É a nossa vida. Portanto, a conclusão é esta. Nós andamos aqui, andaram aqui deputados, meses, pessoas a serem ouvidas, dinheiro a ser gasto, que não fiquem destas questões. Chegámos, é aquilo que eu digo, quer dizer, parece que é a tal montanha para um rato, chegando chegou a conclusão. Eles tinham que ter algum trabalho, não é? Sim, claro. Se não fosse este, seria outro. Seria outro. Estas outro inquérito, comissões, não é? perdão interromper, estas comissões normalmente não têm sequer este objetivo. É somente este objetivo. E para quê? Para realmente secundarizar, vou pegar na palavra, secundarizar. E o que é secundarizar? É omitir, é faltar à verdade, é deixar dizer a verdade, para que chegue a nós, a mim cidadã, e a quem nos ouve, aos cidadãos, que têm toda deviam ter o direito de saber a verdade, que é para isso que eles lá estão. Estas comissões existem, são reuniões sem assunto. Eu chamo estas reuniões sem assunto, que passam ali um tempo sem fim reunidos, um pergunta, o outro responde, o outro pergunta já da forma que quer obter a resposta, e estarmos nesta situação, neste impasse. E é a nossa democracia. Fala-se no assunto, não se enterra. Sim, não fiquem só, mas não chega à conclusão nenhuma. O objetivo de trazermos aqui hoje é precisamente para pôr, digamos assim, descoberto para que é que servem estas inquirições parlamentares. O caso, por exemplo, o caso mais flagrante para mim, que eu acho que aconteceu neste país, foi a morte do Sá Carneiro, do Adelino Amar da Costa. Parece que não há dúvidas nenhumas que foi um assassinato. Parece-me a mim que não há dúvidas neste momento, a gente já sabe, toda a gente, pelo menos grande parte da população. Mas houve uma série, cada vez que havia uma nova Assembleia da República, havia uma comissão de inquérito. Nenhuma, até hoje, destas comissões de inquérito chegou a essa conclusão. Fica sempre qualquer coisa, não é? Depois, se é do lado do PSD, não pode, porque não vai. Para quem lá em casa, para quem não sabe, se chegarem a alguma conclusão, tem algum peso? Ou seja, podem tomar algum... Podem tomar, inclusive... Juridicamente podem acionar o Ministério Público? Estas comissões podem enviar relatórios para o Ministério Público ou para a Procuradoria, ou para a Procuradoria-Geral da República e depois para abrir a instrução de um processo. Para que haja efetivamente uma avaliação mais profunda. Mas não serve de prova, não serve de nada. Serve de provas. É evidente que aquilo que eles dizem serve de provas. Claro que serve se conseguirem de ter estas provas. O problema que se põe é que a maior parte das vezes nem sequer vai para lado nenhum, fica por ali. Fica por ali, porque não há nada, ninguém é culpado de nada, fica assim, pronto. As únicas coisas que neste caso concreto temos, e há alguns arguidos, não tem a ver com esses relatórios, não tem a ver com estas comissões, tem a ver efetivamente com a própria investigação que o Ministério Público já fez, nomeadamente a polícia, através da Polícia Judiciária, não militar, mas a outra, porque militar parece que havia ali umas situações um bocado dúbias, e, portanto, é assim que isto funciona. Portanto, sim, efetivamente, eles têm poder para isso, só que na maior parte dos casos fica tudo em água de bacalhau. E tudo por uma questão política. E anda-se a gastar dinheiro nisto tudo, e o país fica nisto, e anda conhecido, vai ser uma grande comissão, não há nada, é isto que nós vemos. Secundarizou, omitiu, faltou à verdade. Eu resumo. Vamos passar à Operação Lex, posso sugerir? O caso, por exemplo, que mais flagrante deste país, realmente, é o caso do Sá Carneiro e do Americano. Parece-me que depois destes anos todos, ainda estamos a falar nisso, acho que, a certo ponto, é assim um bocado
Mas o que é certo é que Ninguém quis assumir, mas ir que para a frente. é evidente, toda a gente não diz. Há muita gente neste país que já sabe quem foi, o que é que aconteceu e como é que não aconteceu e que as pessoas estiveram por Mas trás. ninguém quer comprar essa guerra, Agora, não é? politicamente, não podem dizer, nem ninguém vai assumir isso. Porquê? Porque são grandes tubarões que estão por trás disto. Eu podia dizer aqui 2 ou 3 nomes, mas também não os vou dizer, porque não me compete a mim estar agora aqui a dizê-los. Não me compete a mim estar a dizê-los aqui, mas porque há partidos por trás, há grandes responsáveis dos partidos por trás, e não só, inclusive pessoas até de estrangeiros também metidos por trás disso, porque havia aqui por trás desta história, que era, vou só levantar aqui um lamarezinho, já havia um negócio das armas para o Irão, que eu vi que também estava aqui por trás disto, foi por acaso tudo ali na Mar da Costa, que era na altura o Ministro da Defesa. Pronto, foi uma das pessoas visadas e ficamos por aqui. É para nós vermos, mas estas coisas nunca foram ditas em nenhum destes inquéritos feitos na Assembleia da República. Nem nunca vão ser ditos. Não convém, não é? Nem nunca vão ser ditos. Portanto, é isto. Os inquéritos da Assembleia da República é isto. Só dizem que lhes convém, porque não lhes convém nunca vai ser dito em lado nenhum, ninguém vai saber nada. Pronto, é só isso. E falamos deste assunto agora, passávamos então para o outro. O que é isto da da Maria Graça Operação Lex? Ora, a Operação Lex, Maria da Graça, que é que tu achas? É outra, é mais uma Qual é a confusão. sua opinião, A Maria? minha opinião da Operação Lex. Ora, bom, todos nós sabemos, não é, de conhecimento público e geral, que no âmbito desta operação foram detidos para averiguações o Dr. Juiz Rangel e a doutora Fátima Galante. Devia ser primeiro a doutora Fátima Galante, mas peço desculpa. Entretanto, estes senhores são juízes, ex-marido, ou seja, ex-cônjuges, não é? Já foram Já foram casados. casados, agora já descasaram. Pronto. Entretanto, foi um grande alarme social nas televisões, juízes detidos para averiguação, branqueamento de capitais, mais problemas, processos que eram indicados por um e assinava e o outro cobrava. Aquilo era assim. Era em família. Era em família. Era uma família. Divorciaram-se, acabou. Não, mas mesmo divorciados, A coisa tinham essa resultava, eram amigos colaboração. na mesma. Profissionalmente São colegas. Pelo menos é isso É isso que que é assente e que está aí definido. Exatamente. Entretanto, suspenderam as pessoas de funções, como é óbvio. O Conselho Superior de Magistratura suspendeu a doutora Fátima Galante e o doutor Rui Rangel. Para nosso espanto, e não nas nossas televisões normais, não é? Nas televisões públicas, ninguém disse, eu não ouvi, e tenho a certeza que ninguém ouviu também, a doutora Fátima Galante já está a exercer funções. Porque o Conselho Superior de Magistratura... Suspendeu só durante um período de tempo. Durante um período de tempo, porque... Digamos, os mestrados. o Conselho Superior de Magistratura aqui sobrepõe-se à nossa Constituição, ou sobrepõe-se a muitas situações. Porque vejamos, às leis gerais, repare, o Conselho Superior de Magistratura diz que uma suspensão deste tipo para um magistrado não pode ser superior a 270 dias. 180 mais 90, não é? 180 mais 90. Mais um reforço no meio. Não pode O que é que ser. acontece? Como durante este período de tempo não indiciaram a senhora, não fizeram qualquer instrução processual como seria normal em qualquer processo, a senhora diz assim, agora vou voltar para as funções. E agora repare, quando se aplica a prisão preventiva ao cidadão normal, há várias situações em que podemos aplicar a prisão preventiva. Nomeadamente, eu falo aqui em 3 muito rapidamente. O perigo de fuga, por exemplo, a continuação da atividade criminosa e o perigo de interceptar o processo e prejudicar que o processo em sede de inquérito. Aqui acontece que a doutora juiz está no local de trabalho, está a ver o seu processo, pode prejudicar o processo. A senhora doutora juiz pode fugir muito bem, pode fazer tudo o que entender, o que é facto é que ela está... Aí não teria que ser, não o Conselho de Magistratura, mas o Ministério Público impedi-la de... Pois, mas sabe que enquanto o poder judicial estiver sob a alçada do poder governamental, é complicado. Aqui sim o Ministério Público deveria ter sido célere na decisão desta situação. Mas não, nada se sabe. Assim, nós não assumindo
que ela, não estamos aqui nem a acusar, nem a Não. dizer que é Não, inocente, claro, nem a estamos só a falar acusar. de casos concretos, sim, Ela, sim. como cidadã, tem direito a continuar as suas funções. Ela, por acaso é acaso? juíza, mas ela tem, se não foi indiciada, nem sequer, não é arguida, não é nada, Erguida é. já foi... Exatamente, são erguidas. Tanto faz um como o outro. Mas não lhe, lá está, o Ministério Público não foi aplicada Está em nenhuma fase de... avaliação. A questão que se põe, graças, só 2 segundos. A questão que se põe isto, no meu ponto de vista, é assim. Estas pessoas são pessoas responsáveis, são pessoas Com cargos tão com importantes. cargos importantes, deviam ser os primeiros a dar o exemplo. O próprio Ministério Público, o próprio Conselho Superior de Magistratura, devia ter leis para sancionar estas pessoas de uma forma exemplar. Mas não. É a justiça portuguesa. É por isso que às vezes digo que tu és um revoltado contra a justiça. Sou um revoltado contra a justiça portuguesa. Porque, efetivamente, a justiça portuguesa está feita precisamente para que as pessoas prevaricam, as pessoas que responsáveis, e então se forem responsáveis, nomeadamente políticos, estejam, nunca mais lhes pegam. Nós vemos o caso, estamos fartos de falar aqui naquela situação dos banqueiros e outros parecidos. Isto é assim que funciona. Portanto, a justiça portuguesa está feita para o Zezinho pagar e responder e os outros, nem pô, os outros acabou-se. A pessoa que tem poder, nunca, não, e temos aqui um exemplo concreto. É tão simples quanto isto. Assim, grosso modo, é assim, temos duas justiças, um para os poderosos e um para os desgraçados, é porque ninguém pagar tudo. Pronto, é uma tristeza. E enquanto assim for, por mais que queiramos, por mais que haja vontade, por mais que haja eleições, nunca mais vamos a lado nenhum. O grande responsável neste país, para estarmos como estamos, do meu ponto de vista, é efetivamente a justiça que temos. Porque a própria justiça, se funcionasse, desde temos aqui o caso de Tanques e outros assim, se funcionasse, hoje nós temos casos. Vamos prolongar. O caso Sócrates, vais prolongar até nunca mais vai ser julgado. E nem sequer a abertura foi feita, nem quer. Portanto, nunca, nem sequer estão agora a começar a ouvir as pessoas. Todos eles, toda esta situação, a justiça funciona, é assim que funciona a justiça. Não é justiça nenhuma, não há justiça. O problema é exatamente, é isto que nós queremos mostrar com esta, mais uma operação, mais uma vez. Não há justiça em Portugal. Tão simples. Como diz o professor doutor Garcia Pereira, distinto advogado e amigo, a justiça foi feita para não se fazer justiça. Quando um caudilíaco diz, claro. Em Portugal, quando um homem destes, com tanta envergadura e com um currículo exímio, não vou falar aqui da cor política dele, nem de outras situações, mas quando um homem destes tem a coragem de vir a público e dizer isto, a justiça em Portugal está muito má. Está mesmo muito má. É complicado. Pronto. Mais um caso. Agora, hoje, como digo, temos vários casos. Um outro caso nós queríamos trazer aqui hoje é um caso polémico. Aquilo que vamos dizer possivelmente é capaz de ferir algumas suscetibilidades, porque vai ser um pouco contrário àquilo que é a opinião geral da maior parte do jornalismo português, nomeadamente dos políticos e inclusive do nosso Presidente da República. E não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto e dizer que temos razão naquilo que vamos dizer. Porque é assim, ninguém até há relativamente pouco tempo tinha ouvido falar de um senhor Miguel Duarte. Alguém conhecia o senhor Miguel Duarte? Você tinha ouvido falar do Miguel Duarte? Alguém conhecia falar? Possivelmente não. Pois o senhor Miguel Duarte era um homem que operava nos chamados, naqueles barcos das ONGs, das organizações, portanto, que andavam ali no Mediterrâneo. Eu digo andavam porque a maior parte deles já deixou de estar. Andavam ali, digamos, a salvar náufragos. Vamos assim, porque é como ele diz, andavam a salvar aquela gente náufraga. Ora bem, o que é certo, vamos chamar as coisas pelos nomes, ele não andava a salvar náufragos nenhum nele, nem nenhum barco daqueles. Ele andava pura e simplesmente a transportar imigrantes ilegais a servir. Na altura do século XV e XVI havia os negreiros portugueses que iam à África, levavam os negreiros nomeadamente para o Brasil. E aqui aconteceu exatamente, não é bem assim, mas é quase a mesma coisa. Digamos, vamos chamar-lhe assim. Aqueles barcos não eram mais nem menos do que transportar pessoas ilegais que pagavam para serem transportados. Que as pessoas não dizem. Aquilo era um negócio. Uma escravatura moderna. Uma verdadeira escravatura. Isso é que é um facto. Portanto, ele não andava a salvar ninguém. Andavam a transportar imigrantes ilegais e a imigração ilegal. É um crime. É um crime. Eles sabiam perfeitamente que estavam a cometer crimes.
Isto é crime em Portugal, é crime em Itália, que o problema está que está a surgir agora em Itália, precisamente. E quando se diz que o governo italiano, não é o governo italiano, é o Ministério Público italiano, que é equivalente ao nosso Ministério Público aqui, que está a considerar que é um crime e está a levá-los a tribunal. Portanto, não é o governo, não é a política, digamos, é a lei. Só que, por um lado, estamos a falar de um Ministério Público italiano. E parece que ali agora houve lá realmente uma nova alteração de políticas, nomeadamente. E então este senhor está a ser julgado precisamente com as leis italianas. Mas as leis italianas são iguais às nossas, iguais à maior parte, são iguais parecidas à maior parte da Europa. Só que, efetivamente, o que é que acontece? O que acontece é que realmente a Europa está conivente com isso. Aliás, a maior parte destes barcos que andavam a transportar esta gente, são alemães. As organizações, e estas organizações são financiadas por um senhor que está dentro daqueles tais poderosos do mundo, como diz o nosso Presidente da República, quando veio de lá da ONU, vinha todo cheio de poder, que tinha falado com os poderosos do mundo, que é o Soros. Pronto. Isto só para explicar uma coisa, para nós vermos como é que isto funciona. Por acaso era uma coisa que nós queríamos pôr ali, mas tivemos hipótese de pôr ali uma pinha que é assim. Esta gente, como é que isto funcionava? Havia um grupo, havia que são chamados traficantes. Estes traficantes captam as pessoas, nomeadamente na Líbia, no Iraque e na Síria. E depois levam-nas para a Líbia. Em Trípoli, onde eles os juntam. Metem num barquinho, um barco, e chegam mais ou menos a cerca de 12 milhas da Líbia e deixam-nos lá ficar nas tais barcaças. Tiram para as barcaças e ficam lá. Mas entram em contato os tais traficantes. É assim que isto funciona. Isso é, grosso modo, assim que isto funciona. Tem intermediários. Exatamente. Os intermediários, digamos, os que ganham o dinheiro, porque depois o dinheiro é repartido. Segundo as últimas estatísticas, isto é mais lucrativo que o próprio negócio da droga. Bom, para nós percebermos como é que esta coisa funciona, para nós vermos onde é que está a ilegalidade e a legalidade disto. Portanto, eles mais ou menos, a cerca de 12 milhas de Trípoli, deixam ficar lá os... Mas entram em contato com os tais barcos das tais ONGs, para que os vão lá buscar. Portanto, eles quando lá vão, já sabem que eles estão lá. Estão numa missão de salvamento... De salvamento dos náufragos. Coincidência, mas não há assim tanta coincidência. Eles deixaram-nos lá ficar nas barcaças. E depois o que é que acontece? A lei do salvamento marítimo diz assim, quando o náufrago é salvo, o barco que o salva tem a obrigação, não é? O próprio direito diz, de os levar para o porto mais perto, onde o barco possa atracar. Ora bem. Que não há de ser a Líbia. Ora bem. Claro. Portanto, é evidente que é ali. O porto mais perto que eles têm num destes barcos, os tais barcos das ONGs, é na Tunísia, em Zarzis, que fica a cerca de 60 milhas. Ora bem, o que é que eles fazem? Não vão para ali. Atravessam todo o Mediterrâneo, passam inclusivamente por Malta e depois vão deixá-los ficar em Itália, que fica a 270 milhas náuticas. Epá, mas como é que é? Então, se for náufragos, o objetivo é este, porque o objetivo, quando há um náufrago, é precisamente dar-lhes assistência logo. Não é isso. Portanto, o objetivo não é esse. Mas isto é de conhecimento público atualmente ou não? Ainda está... Acho que qualquer pessoa que queira saber isto, que sabe. O que as pessoas não querem. E depois não é só isto. É que a comunicação social, é que eu digo, não diz. Inclusive, o nosso Presidente da República... Estas organizações são quase heróis, porque exatamente. salvam... São os mártires, coitadinhos. Mas sabe perfeitamente o que estava a fazer. Portanto, ele vai ser julgado em Itália como criminoso, porque andava, efetivamente, a exercer uma atividade criminosa. E lá vai-se aplicar a lei ou é parecido assim? Mas é assim, quando nós dizemos que era um coitadinho que andava a salvar, andava a salvar... E andava e há provas Há provas, repare, os próprios barcos em que esses migrantes são deixados à deriva, como sabe, têm radares. Radares que são detectáveis. A própria Marinha Italiana conseguiu sabe quando é que eles falaram, quando é que estão, mas sabe como é que esses contactos eram feitos. É por isso é que eles são considerados... Há 3 sistemas mundiais conhecidos e a Marinha tem esses sistemas, não é? E então, logicamente, que ao fazer uma análise de todo o percurso destas barcaças, entre as coisas não batiam certo. Exatamente. Portanto, porque não chegar àquele ao porto mais ao perto? Porto mais, que é que passam este e exatamente. Estamos quase, são mais 2 minutos para vocês perceberem. Porque é que isto funciona assim? Estas ONGs
O objetivo, isto não vem de agora, isto é as próprias Nações Unidas têm essas indicações para ser assim. Qual é o grande objetivo neste momento em nós? Por isso é que a maior parte dos governos estão coniventes com isto. Já estão orientações das próprias Nações Unidas. E o que é que está por trás das Nações Unidas? A conversa, não são os países, são as grandes famílias que estão por trás deste mundo todo. Repare, isto tem a ver com estas duas coisas. Primeiro, um dos grandes objetivos desta situação é trazer efetivamente pessoas para a Europa. Qual é o objetivo de trazer essa gente negra para a Europa? Primeiro, não é para salvar de lá das guerras, também, alguns também são. Mas isso é cerca de 20%. Mão de obra ter mão de obra barata. E não só, e acima de tudo, fazer com que haja mistura entre as raças. Porque o objetivo Mais ainda? Sim, o objetivo desta gente é que a raça branca e a raça negra vão acabar. Portanto, eles querem uma raça mista que consigam controlar, porque depois vão conseguir controlar e acabar com outra coisa, que é o cristianismo. Substituir o cristianismo pelo islamismo. Porquê? Porque os cristãos, não é? Nós estamos aqui para ter cristão, estamos numa gente. Os cristãos têm um poder de argumentação, de conhecimentos, muito mais, digamos, não é argumentação de questionar as situações, questionam. Onde é que está o problema? Nós estamos aquilo que nós estamos a fazer. O muçulmano não tem esse poder, a maior parte dele não tem. Porquê? Porque eles têm lá o ayatollah, têm o chefe e eles fazem sem pôr em causa. Sem pôr em causa. São formatados. Se ele disser, estão formatados, vocês põem aí uma bomba no corpo e ele vai. Percebe? Não põe nada Exatamente. em causa. Nós não fazemos isso, como é óbvio. Ninguém faz isso. Nós, digamos, os europeus não fazem isso, consideram isso uma abração, mas eles fazem com prazer para o céu. Percebe? É toda esta situação que eles querem. Porquê? Porque depois é mais raça que eles conseguem controlar depois muito mais facilmente do que aquela que controlam agora. Pronto. E depois há uma outra coisa, só para acabarmos com isto, que é assim, e depois querem antigamente, e que temos ainda hoje, o que é que nós tínhamos? Tínhamos o sexo masculino e o sexo feminino. Agora não é assim. Nós agora temos. Espera, esta também vou aprender. Então o que é que temos agora? Pois, nós agora já não somos divididos por sexo, por masculino e feminino. Nós estamos divididos pela identidade do género. Nós agora temos identidade do género. Temos as pessoas que são o homem, ou digamos também ainda consegue ter o sexo masculino, o sexo feminino, e é assim. E depois temos a identidade do género. Quem são? Olha, temos os LGBTs. O que é isto? São as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, depois temos os polissexuais, depois temos os homossexuais, depois temos os coliossexuais, depois temos os assexuais, os greysexuais, os demissexuais, os septiossexuais, é isto tudo. Portanto, isto mais tarde ou mais cedo. Isto tudo porquê? Qual é o objetivo disto? É precisamente destruir a família. Portanto, o objetivo desta ordem mundial que nós temos é fazer uma confusão. É uma confusão. E agora dizemos, só para acabarmos com isto, nós fazemos. Ainda temos 2 segundinhos. Temos um minuto ou dois. Olha, por exemplo, o caso da Europa. O caso da Europa é exatamente isso que se quer. Fazer um governo europeu central, uma federação. Nós fomos neste momento eleições para o Parlamento Europeu. Quem é que vai ser as pessoas, quem vai escolher? As pessoas responsáveis, ainda andam lá eles agora todos em junto, é o Conselho Europeu. E quem é que faz parte do Conselho Europeu? É a Merkel, digamos, são os chefes de Estado e os chefes do governo. Não tem nada a ver com, Ou seja, os deputados. tudo isto está programado para ser assim, percebe? É isto que as pessoas... Mas não é a curto prazo, pois não, estamos a fazer... É evidente que isto vai ser amanhã. Não é para nós. Isto não vai ser amanhã, não vai ser depois, mas o objetivo, no final, vai ser este. Afinal é isto. E quem conseguir ter esta visão vai conseguir perceber que muitas das coisas que nós estamos envolvidos tal nisto, depois a ideia é pôr-nos a lutar uns contra os outros. Precisamente para eles vencerem. Pronto, mas isto agora ficamos por aqui, porque um dia... Não, pegando para concluir, porque realmente o destruir a família destrói a base de tudo. Destrói tudo. É o que está a acontecer, nós vemos aqui. Cada vez mais divórcios. Por isso é que vamos dando aqui a nossa opinião, não é assim? Exatamente. Para se 2 ou 3 começarem a acordar para estas realidades que são duras, porque às vezes o que nós pensamos isto é ali a opinião do António e da Maria da Graça, mas se calhar leva-nos a pensar nelas. Pensem nisto, isto não é verdade. E é esse o desafio, não é? Lá para casa. Pensar nestas coisas e investigarem também um bocadinho. E ler, acima de tudo, a Constituição da República da Maria da Graça tem uma coisa tão gira, tão pequenina. Não, isto é a Constituição que as pessoas querem que as pessoas leiam, que é para não conseguir ler, não é? Este livro é dado, rapidamente, aos estudantes universitários que visitam a Assembleia da República. E é dado em letras tão pequeninas. Mas devia ter ninguém vai ler. Era bom. Isso é para fazer porta-chave, mas está giro. Eu acho que sim. Muito obrigada.
obrigada mais uma vez pelo tempo que passaram aqui obrigada. connosco, levantar estas questões que nos deixam pensar. Eu acho que o nosso objetivo será pôr as pessoas a pensar nestes assuntos. Pensem nisto. Muito obrigada.